és tudo que eu quero. Atrai o meu coração, Jesus. Atrai o meu coração, Senhor. Eu posso te tocar. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Vamos cantar novamente. Quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei, só tu és grande, Jesus, sobre todo nome, sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei, grande é o meu Deus, eu cantarei. É o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, só tu és grande, Jesus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso
Queridos, o nosso Redentor vive. Nós não adoramos uma lembrança, nós não adoramos alguém que viveu, morreu e não está mais entre nós. Nós não adoramos uma ideia, nós não adoramos uma filosofia, nós adoramos aquele que era, que é e que continua sendo e será para sempre. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Ele era o próprio amor, o amor de Deus encarnado para nossas vidas. Nós adoramos aquele que vive, e aquele que vive quer ter relacionamento conosco. Ele quer se fazer presente em nossa vida, e Ele merece toda a nossa adoração. Quando você ora, você pode ter a certeza que aquele que vive também te ouve. Quando você está pedindo socorro, você pode ter certeza que aquele que vive também vai ao teu encontro. Jesus é a razão pela qual nós estamos aqui hoje, e que nós possamos adorá-lo com a mesma intensidade, com a mesma verdade, com o mesmo amor com o qual Ele também agiu por nós. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glórias sejam dadas a teu nome, Senhor, e obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus, queridos, estamos aqui. Eu quero desde já te dizer que você é bem-vindo. Bem-vindo à casa do Pai, ao lugar onde os filhos de Deus congregam, onde os filhos de Deus se reúnem para adorá-lo. Hoje é o nosso segundo domingo do mês, e como de costume, hoje é o nosso dia de dízimos e ofertas. E para aqueles que ainda não conhecem a comunidade, nós temos no segundo domingo o dia em que nós consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia, lá em Atos capítulo 10, versículo 4. Eu vou pedir depois para vocês distribuir para cada um esse envelope, tá? Atos capítulo 10, versículo 4 diz assim: Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Tem uma outra versão que diz: fizeram um memorial diante de Deus. Queridos, nós entendemos que uma igreja, ela não é feita só de momentos de ofertas, só por causa do dízimo. Mas nós também entendemos que a nossa adoração também é feita dessa forma. Não adianta apenas nós levantarmos as nossas mãos, se nós não tivermos a coragem também de colocá-la no bolso e de abençoarmos a casa do Senhor. Adoração é uma rendição. É quando eu e você declaramos que não temos nada em nós que não seja passivo de ser entregue ao Pai. Sabe, é quando nós entregamos tudo o que temos e somos, e nos vemos não como donos e proprietários de alguma coisa, mas como administradores daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Você tem esse entendimento? Amém? Então, quando nós ofertamos, nós estamos adorando a Deus e entregando um início, uma primícia de alguma coisa, porque quando entregamos a primícia, nós estamos também abençoando o todo. Cornélio era um homem que não era
convertido a Cristo. Era um ímpio, era um gentil. Mas a Bíblia diz que ele era um homem misericordioso. Ele era um homem generoso. Pode pegar o envelope, mesmo que você não for ofertar. Eu queria que você pegasse o envelope. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Cornélio, ele entendia de que um homem generoso era alguém que poderia agradar a Deus. E a Bíblia diz então que um anjo do Senhor vai até Cornélio, se materializa para Cornélio e começa a conversar com Cornélio e explicar para ele que ele conheceria um homem chamado Simão Pedro, que lhe explicaria sobre o caminho. Mas a Bíblia diz que esse anjo tem um recado para Cornélio antes de tudo isso. E ele diz: as tuas orações e as tuas esmolas criaram um memorial diante de Deus. Você vê como isso é importante, gente? Às vezes nós não damos valor para as coisas mais importantes da vida cristã. Às vezes nós não damos importância para aquilo que chega até Deus. As nossas orações chegam até Deus. A Bíblia diz que o Senhor se inclina para nos ouvir. A Bíblia diz que existe um lugar no trono de Deus, no Santo dos Santos, onde existem as orações dos santos diante de Deus. As nossas orações criam um memorial diante do Senhor. O Senhor não esquece nenhuma das tuas palavras, nenhum dos teus pedidos, nenhum dos teus pedidos de socorro, nenhuma das tuas necessidades, nada fica oculto diante de Deus. E Deus se lembra. A Bíblia diz que Deus já havia aceitado outras ofertas como memorial na Bíblia. A Bíblia fala que uma vez 2 irmãos chegaram diante de Deus com ofertas, um chamado Abel e outro Caim. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. A Bíblia fala que um dia Abraão chegou diante de Melquisedeque, o rei de Salém, né? E aí, se nós formos puxar para a teologia, Jerusalém é o primeiro rei, provavelmente, daquele lugar que Deus havia prometido ao povo. E a Bíblia diz que Abraão entrega os dízimos da sua grande vitória da guerra, dos seus despojos, a Melquisedeque. Se tornou memorial, tanto que no Novo Testamento, ali em Hebreus, o autor vai falar sobre isso. A Bíblia fala que uma vez, uma viúva pobre, uma viúva que não tinha condições, entregou 2 moedinhas de cobre. E a Bíblia diz que Jesus estava de frente ao gasofilácio. Isso é um gasofilácio. E Jesus estava ali olhando. E a Bíblia diz que aquela viúva entregou o seu melhor. Enquanto outros entregavam muito dinheiro, muitas quantias, ela entregou pequenas moedas que se tornaram um memorial, inclusive para nós. Estamos falando dela agora. A Bíblia fala de um homem chamado Barnabé, filho da consolação, que vendeu as suas propriedades. Era um homem muito, muito próspero, provavelmente, e ele vende tudo e entrega para que a igreja avançasse, e se tornou um memorial também. Que tipo de memorial eu e você estamos entregando, criando na presença de Deus? Vocês conhecem a nossa visão sobre ofertas e dízimos. Nós não falamos disso todo culto. Nós não vamos falar e não vamos tentar impor a você algum tipo de manipulação, ou de alguma forma tentar tirar dinheiro de você, longe de nós. Inclusive eu te digo que se hoje você não, de alguma forma, não entregar com alegria aquilo que você for entregar, guarda para ti, porque não se tornará um memorial diante de Deus. Não vai te fazer bem. Mas talvez hoje você seja como aquela viúva. Eu já fui em algumas vezes como aquela viúva.
que tinha tão pouco, quase nada. E muitas vezes eu tinha vergonha de entregar, porque eu pensava, aquelas moedas vão fazer barulho, o gasofilácio. Mas o Senhor disse que para Ele não importa se faz barulho ou se não faz, ou se os outros, o que os outros vão pensar. Importa de eu entregar o meu melhor. Queridos, é uma luta para a gente entregar o nosso melhor. Não é fácil, porque cantamos antes, o Valde falou, o que nós queremos é alegrar o nosso eu, alisar o nosso ego, trazer prazer para nós mesmos, abrir a conta e nos satisfazer com uma quantia que nos dá algum tipo de segurança. Mas eu acredito num Deus que é a minha segurança, maior do que qualquer saldo bancário, melhor do que qualquer estabilidade de emprego. A rocha eterna é aquele que pode nos trazer segurança em todos os momentos. Então, queridos, por que nós distribuímos o envelope para vocês? Eu sei que muitos, inclusive acho que a maioria faz por Pix, né? Nós temos, por favor, pode colocar aqui, tem atrás da cadeira também o QR Code, né? Que vai te fazer chegar até a conta da igreja. E você pode ter feito por Pix, glória a Deus. Nós temos irmãos extremamente fiéis aqui na igreja, gente. Nós temos pessoas que podem, às vezes elas nem vêm no culto, mas elas entregam a sua oferta e o seu dízimo. Mas eu queria hoje fazer algo diferente, porque sabe, existem momentos que nós precisamos nos levantar como igreja, nos levantar como filhos de Deus e consagrar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então, mesmo que você fez por QR Code, mesmo que você vai entregar uma moeda, eu já entreguei moedas, pequenas quantias. Eu já zerei a minha conta com uma oferta de R$2, R$3, que era tudo que eu tinha, não importa. Sabe, mesmo que você não tenha nada, eu queria convidar você a se levantar agora. E nós não sabemos o que você vai ofertar, nós não sabemos o valor que você vai dar, e se vai dar, mas o Senhor conhece o teu coração. E mesmo que você entregue um envelope vazio, e mesmo que você entregue um envelope, mesmo que não tenha Pix, se for o teu melhor, hoje é um lugar e um momento onde nós criaremos um memorial na presença do Senhor, onde o Senhor vai olhar para nós e dizer que nós estamos fazendo o nosso melhor, que como Abel, a nossa oferta foi aceita. E Deus nunca falou de valores, nunca falou de quantidade, mas sempre falou de qualidade. Sabe, queridos, às vezes o que precisamos para sermos abençoados é um passo de fé, é um passo para dar o muito e para dar o pouco também. Porque para Deus, queridos, quando nós vencemos a nossa vergonha, o nosso orgulho também é um passo de fé. E agora eu queria que você, como um ato profético, levantasse esse envelope, e nós vamos orar e consagrar ao Senhor esse momento. E nós vamos orar e declarar que, queridos, nós criaremos um memorial na presença do Senhor, que as nossas ofertas chegarão até Deus, não porque elas têm uma quantia exorbitante, mas porque elas têm um valor dentro de nós, uma qualidade de adoração, uma qualidade que vai alegrar o coração de Deus, não porque é muito ou pouco, mas porque é o nosso melhor. Pai, declaro sobre a vida da tua igreja aqui, Senhor, a tua bênção, de cada família, Pai, nesse lugar, de cada negócio aqui representado, de cada emprego que está aqui, Deus, diante de Ti.
Senhor, eu sei que existem momentos da nossa vida em que nós agimos, ó Senhor, por medo, mas eu declaro, Senhor, que esse não é um desses momentos. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que esse é o momento em que nós, como igreja, caminhamos por fé, caminhamos, ó Pai, crendo que Tu és o nosso Deus, e que Tu és o dono do ouro e da prata, e que nada vai nos faltar, e que nada vai, Senhor, deixar de acontecer, porque Tu tens cuidado de nós, ó Pai. Eu declaro, ó Pai, uma vida abundante na Tua presença. Eu declaro que nós seremos generosos, Pai, que nós abençoaremos, que nós seremos aqueles que entregam o nosso melhor, ó Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que ninguém, Pai, em nome de Jesus, eu peço pela Tua graça e por Tua misericórdia, e Senhor, por fé, declaro que ninguém da comunidade Cristã Vida passará necessidade. Nós seremos prósperos e teremos a riqueza da Tua presença sobre nós. Abençoa, Pai, os empresários, abençoa os funcionários, abençoa aqueles, ó Pai, que vão empreender. Eu declaro, Deus, que seremos prósperos, não porque somos bons, mas porque servimos aquele que vive e que reina para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem ou não tem, eu queria convidar você a entregar o teu envelope. Se você não vai entregar nada hoje, coloca diante de Deus no teu coração. Diz: Senhor, na próxima vez eu quero entregar tanto. Nós já fizemos isso e Deus abençoou, e eu acredito que você será abençoado também, em nome de Jesus. Deus, Pai, eu declaro, Deus, a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus, Pai. Cuida, Pai, cuida de cada detalhe, cuida de cada momento, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E o pé se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha graça, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Glória a Deus. Aleluia. Gente, quando nós falamos sobre bênção e sobre prosperidade, isso não é uma promessa nossa.
mas é uma promessa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida e que você prospere de uma forma poderosa em nome de Jesus. Queria saber quem que nos visita pela primeira vez aqui. Vitor, né, Vitor? Vitor lá atrás. Mais alguém? Os outros são de casa? Glória a Deus. Vitor, só preenche aí esse cadastrinho aí, que nós queremos conhecer melhor você. O Vitor está vindo de Minas Gerais para jogar aqui no Galo. Que Deus abençoe a vida dele em nome de Jesus. Amém? Crianças, podem ficar em pé. Lembrando que no final do culto, não vai embora, nós temos um caldo, né? Que vai ser revertido para a compra de... Só temos 80 fichas, então corra, mas espera o culto terminar, né? E teremos 80 fichas e vai ser revertido para a compra de cesta básica, tá? Então todo o lucro vai ser para abençoar as famílias carentes aqui da cidade. Pai querido, abençoa os nossos filhos, guarda, cuida, que eles sejam extremamente amados e abençoados por Ti, que eles cresçam no Teu temor e que eles recebam de Ti a direção para as suas vidas. Nós declaramos em nome de Jesus o Teu cuidado e o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Paulo, por favor. Glória a Deus. Boa noite para os irmãos. A paz de Cristo, amém? Que atmosfera incrível, né? Como é bom sermos visitados pela presença de Deus. Como é bom sentirmos o calor do Espírito Santo. Como é bom sabermos que o nosso amigo Jesus Cristo está no nosso meio. Que bom estar aqui, que bom que você está aqui. Eu quero te convidar nesse momento para fazermos a leitura do texto bíblico, segunda carta de Pedro. Segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3. Nós estamos, eu não sei com precisão há quanto tempo, mas acredito que é uns 2 meses, né? Uns 2 meses, se não mais, trabalhando uma temática falando sobre a igreja do Senhor. Falando sobre o que é ser igreja, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, enfim, e tantas coisas que envolvem a nossa vida de igreja, né? E hoje o tema dessa mensagem é até que Ele venha. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 14. A minha versão é a NVI. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim o texto sagrado: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram,
tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Verso 11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, congregados como igreja santa do Senhor. Obrigado por tua presença em nosso meio. Ela é o que nós temos de maior valor. Obrigado por ser o nosso amigo querido e nos lembrar nessa noite de que nós não somos nada sem o Senhor. Obrigado por nos lembrar nessa noite de que não existe nada melhor no céu e na terra do que ser amigo de Deus. Obrigado, Senhor, por nos lembrar de que as nossas vidas seguras estão em tuas mãos e de que nenhum homem, nenhum mal pode nos arrebatar do seu amor. Nada pode nos afastar do teu grande amor expressado na figura de Cristo no Calvário. Obrigado por sua graça bendita que nos alcança todos os dias. Continue, Senhor, nessa noite a ministrar os nossos corações por meio da tua palavra. É o nosso pedido, porque a tua palavra é lâmpada aos nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a segunda carta escrita por um dos apóstolos escolhido pelo Senhor, chamado Pedro. E no verso 1 do capítulo 1, ele diz que está compartilhando essa carta com aqueles que receberam junto com eles quem os apóstolos, uma fé igualmente valiosa. Pedro está escrevendo novamente à igreja do Senhor. E ele tem um propósito, ele tem um objetivo muito específico com essa carta. Pedro tem o desejo de encorajar os leitores, de encorajar a igreja a amadurecer na maneira em que eles compreendem e praticam a graça de Deus diante de um falso ensino que estava atormentando a igreja. O propósito de Pedro é encorajar, é fortalecer e amadurecer a igreja, porque ela está sendo ameaçada por uma falsa doutrina.
E fica claro ao longo da carta a preocupação pastoral de Pedro com essa igreja, porque essa falsa doutrina está ameaçando a fé dos irmãos. Essa falsa doutrina está atacando a fé dos irmãos. Falsos mestres com doutrinas de perdição estão tentando seduzir a igreja, estão tentando roubar de seus corações a bendita esperança sobre a segunda vinda de Cristo Jesus. A igreja tem uma esperança, eu e você temos uma esperança. Que esperança bendita é essa? O Senhor voltará para nos buscar, e haverá novos céus e nova terra, e nesse tempo não haverá morte, pranto, dor, clamor. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e nós em um corpo glorificado viveremos para sempre com Ele, livres de toda a influência do pecado, livre das inconstâncias, livre do medo, das perseguições e das tribulações. E essa bendita esperança sobre a segunda vinda de Cristo está sendo tratada por esses falsos mestres como um tipo de ficção, uma historinha, uma balela. É apenas uma ficção, é apenas uma história que os apóstolos inventaram, muito bem contada, e vocês aí estão aguardando esse suposto Cristo chamado Jesus voltar e resgatar vocês, mas o tempo já passou, as coisas passaram, e eu acho que é uma historinha, é mentira. Embora seja difícil definir com precisão a totalidade dessa falsa doutrina, esses homens parecem fazer parte de um movimento conhecido como gnosticismo. Para que os irmãos entendam, a palavra grega gnose significa conhecimento, e esse movimento por nome gnosticismo combinava ideias da filosofia grega, combinava também misticismo oriental, ideias do judaísmo, ideias do cristianismo, tudo no liquidificador batido. E esses falsos mestres, esse suposto movimento enfatizava a salvação por meio de um conhecimento intuitivo e esotérico. O que é isso? Esses gnósticos diziam que existe salvação por meio de um conhecimento oculto, um conhecimento misterioso, um conhecimento obscuro, uma salvação que vem de dentro do indivíduo, uma salvação mística que está dentro de você, e não a salvação pela fé em Cristo que havia sido pregada pelos apóstolos. Esses gnósticos também diziam que o corpo físico, a matéria, a carne, ela era má, e por isso eles seguiam duas linhas opostas. Alguns gnósticos se entregavam aos prazeres pecaminosos, praticavam todo tipo de pecado na carne, porque para eles o corpo era mau, a matéria era má, e pela matéria não ter redenção, algum tipo de redenção, e ser destruída, então nós podemos viver ao nosso bel prazer. Mas uma outra ala do gnosticismo praticava o ascetismo. E o que é isso? A rejeição de todo tipo de prazer. A outra ala dizia que todo tipo de prazer na carne também era um erro, porque a carne é má, e então todo tipo de prazer deveria também ser negado. E com isso, meus irmãos, havia uma negação sobre a encarnação real de Jesus Cristo. Como é que vocês dizem que Deus se fez homem, se fez carne, se a carne é má, se o corpo é mau? E não só isso, principalmente nessa carta, eles debochavam sobre a segunda vinda de Cristo. Então esse movimento
ele tentava se infiltrar na igreja e disseminar essa praga, essa heresia no seio da igreja, e diminuindo então o nosso nível de esperança sobre a vinda de Cristo. E eu quero nesse momento já fazer uma aplicação para os nossos dias, porque as heresias mudam, os ataques mudam, as estratégias do diabo elas mudam, mas a verdade é que a igreja continua sendo atacada. A igreja continua sendo atacada. Ainda em nossos dias existem doutrinas de perdição, heresias e movimentos desse século que combatem diretamente a nossa fé, e não qualquer tipo de fé, meu irmão. Porque Pedro está dizendo a essa igreja: vocês receberam uma fé valiosa, a mesma fé que eu recebi, que Paulo recebeu, que João recebeu, que Tiago recebeu, vocês também receberam. E essa fé é valiosa, mas ela está sendo atacada. E quais são os tipos, ou alguns tipos de ataques que a igreja dos nossos dias está sofrendo? Um deles é sobre a ideia de que não existe necessidade de congregar. Isso é um ataque feroz à nossa fé. Para a igreja do primeiro século, era motivo de grande alegria e exultação se reunir para partir o pão, para louvar a Deus, para contar as bênçãos, para contar os testemunhos, para orar uns pelos outros. Mas parece que em nossos dias existe um desprezo pela congregação, existe um desprezo por estarmos unidos como igreja. Vir à igreja às vezes se torna um acidente e não uma prioridade. E se nós, igualmente com os apóstolos, recebemos, meu irmão, uma fé valiosa, altamente valiosa, nós precisamos zelar pela congregação, nós precisamos zelar pela reunião dos santos. Não é só mais um culto, não é só mais uma reunião, não é só mais um momento, não é só mais um GC, não é só mais um culto no lar, não, é a reunião da igreja santa de Deus para buscar ao Senhor, para declarar o seu amor. E é claro que não somente nesse lugar, mas também nesse lugar, e especialmente nesse lugar, nessa reunião, existe bênçãos de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu e você estamos sendo ricamente abençoados nessa noite. A igreja também está sendo atacada com o que alguns teólogos vão chamar de graça barata. O que seria essa ideia? A graça barata, ela despreza ou considera desnecessária a obediência e a santidade. É um tipo de graça em Cristo que não transforma quem nós somos. É um tipo de graça que não muda o nosso caráter. É um tipo de graça que nos coloca dentro do templo, mas não nos coloca dentro do coração de Deus. É um tipo de graça que nos permite viver a vida como nós bem achamos que é melhor. É um tipo de mensagem que por vezes a igreja está aderindo, e aqui eu estou dizendo igreja como única igreja de Cristo, onde muitas igrejas já nem se preocupam mais com a vida espiritual dos seus ministros, dos seus diáconos, dos seus obreiros, dos ministros de louvor, dos pastores.
que importa é ter dom. O que importa é ter habilidade. O que importa é fazer algo bem. Se tem vida no altar, se tem o coração pegando fogo, isso a gente vê depois. Se está em adultério, se está fazendo coisas que desagradam o coração de Deus, isso nós vemos depois. O importante é que ele tem talento. O importante é que ele vai trazer pessoas para a igreja. O importante é que a igreja vai crescer. Não! A igreja está sendo atacada em nossa teologia. Não é de hoje, mas a igreja continua sendo atacada por um relativismo teológico, onde todo tipo de interpretação bíblica é válida, como, por exemplo, a interpretação dos gnósticos. Eles tinham uma interpretação sobre as escrituras, mas era a interpretação deles. A igreja está sendo atacada e por vezes se mostra fraca no que diz respeito à teologia, fraca no que diz respeito a doutrinas essenciais da nossa fé, pouca profundidade bíblica. A igreja está sendo atacada, meus irmãos, em fazer discípulos, discipulado, algo novamente que era tão prioritário à igreja primitiva. Às vezes a igreja não prioriza isso. E por que não? Porque fazer discípulo, meu irmão, dá trabalho, leva tempo, é cansativo, tem que ter paciência. A igreja está sendo atacada em seu fervor espiritual. As nossas reuniões de oração estão cada vez mais vazias, cada vez mais negligenciadas. Cultos de oração ainda devem ser uma prioridade para a igreja dos últimos dias. E por fim, não menos importante, a igreja, teriam outras coisas, mas a igreja também está sendo atacada no que diz respeito ao desejo vocacional dos jovens. Nós temos o prazer, eu digo que é o prazer de caminhar com uma turma muito bacana aqui na igreja. Mas a gente tenta olhar não só aqui para dentro, olhar para outras igrejas, outras realidades. E o que eu particularmente tenho visto é que não tem mais jovem com desejo vocacional. Eu não me lembro mais de ouvir algum jovem dizendo: eu quero ser pastor. E isso é um ataque direto à igreja do presente e do futuro. Os jovens não querem mais ser pastor. Eu não vejo nenhum jovem falando: eu quero ser missionário, eu quero ir para as nações. E isso é um ataque direto à nossa fé, meus irmãos. Os nossos jovens precisam sonhar com a obra de Deus. Pode fazer faculdade, mestrado, doutorado, ganhar dinheiro e viajar o mundo, mas precisa sonhar com a obra de Deus. Precisa sonhar com o reino. Pedro está dizendo: vocês receberam uma fé igualmente valiosa dos apóstolos, e por isso se posicionem. Tem um combate que vale a pena, se posicionem. Pedro está dizendo: nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões. E quando a gente ouve esse termo últimos dias, a gente pensa literalmente nos dias, em poucos dias que antecedem a volta de Jesus, como se Jesus voltasse no dia 28 e Pedro estivesse falando do dia 15, do dia 16. Mas não é isso, porque a igreja do primeiro século já está enfrentando falsos mestres. E para muitos, essa expressão no Novo Testamento, últimos dias, refere-se à primeira vinda, ao período da primeira vinda e da última vinda. Então nós estamos nos últimos dias. A gente não sabe o dia nem a hora,
Apesar de que eu já ouvi gente dizendo que sabe até o dia e a hora, já que estamos falando de heresia, eu já ouvi. Mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Então nós estamos nos últimos dias. E precisa, meu irmão, ser reacendida em nosso coração aquela expectativa da volta de Jesus. Independentemente se você acredita que Jesus vem antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, o nosso coração precisa ferver com esse evento que é real, verdadeiro, aonde a nossa fé está depositada. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Não importa o dia, a hora, o ano, Ele vem. E parte desse ataque era justamente zombar e questionar a volta de Jesus. Você já foi questionado sobre isso? Eu acredito que sim. E nós, meus irmãos, vamos ser questionados e testados a respeito da nossa fé. Os nossos valores vão ser provados. O mundo vai desprezar a cultura que nós recebemos do reino. O mundo vai tentar enfraquecer a nossa esperança. O texto diz que esses homens diziam para a igreja: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É como se eles estivessem dizendo: é sério que a esperança de vocês é que Jesus vai voltar? É sério mesmo? Essa é a esperança de vocês? Ao meu ver, essa é uma esperança vazia, porque desde a época dos nossos pais, tudo continua do mesmo jeito. O meu avô falou que Jesus ia voltar para o meu pai. O meu pai falou para mim. Nós estamos aqui e olha só, cadê a volta de Jesus? Essa carta ela foi escrita aproximadamente no ano 65, 67 depois de Cristo. Então pensa, já fazem algumas dezenas de anos que Jesus morreu. E eles estão dizendo: é sério que vocês ainda estão esperando? Já se passaram 30 anos que o Jesus de vocês morreu e vocês ainda estão esperando Ele vir? Mas eu olho o comportamento de Pedro diante disso, e parece que isso é uma inspiração para mim e para você, porque Pedro, ele não se deixa abalar diante dessas zombarias. Pedro é um cristão, meu irmão, que não está em cima do muro, que não está em dúvidas, que não está com o seu coração dividido. Pedro não é o tipo de cristão preocupado com a opinião alheia. Pedro não é o tipo de cristão que se preocupa com aqueles que zombam da sua fé. Pedro não é o tipo de crente que tem uma fé volúvel e instável. Pedro não é um homem que não tem convicção na sua escatologia. Mas Pedro é um cristão que tem a sua vida edificada em um fundamento inabalável. Pedro é alguém que tem a sua vida edificada sobre uma rocha firme. Pedro é alguém que foi capturado pelo amor de Jesus. Pedro é alguém que olhou nos olhos de Deus, daquele que é fiel e verdadeiro, para cumprir todas as suas promessas. Não importa a maneira que o mundo da sua época estava, não importava as heresias, não importava o movimento dos gnósticos, Pedro não está abalado, Pedro não está confuso. Hoje muitas vezes nós vemos um jovem entrar na faculdade, uma semana depois acabaram as suas convicções sobre a sua fé.
aparece um Zé Ninguém, falando que Jesus nem existiu, e a nossa fé parece que já foi abalada. Você sabe por que a fé de Pedro não é abalada? Não foi porque ele fez escola de teologia, não. Foi porque ele olhou nos olhos de Jesus. Meu irmão, e uma vez que nós olhamos nos olhos de Jesus, esse mundo pode virar de ponta cabeça. Nada abala a nossa fé, nada abala a nossa esperança, nada rouba as nossas convicções. Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará. É nisso que cremos. Confiamos de que Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Seja para a igreja, seja para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos. Ele é fiel. Aleluia, Ele é fiel. E é isso que Pedro está fazendo com a igreja, encorajando ela. E ele vai dizer: Ele criou todo mundo pelo poder de sua palavra. Vocês estão duvidando de que Ele vai voltar? Deixa eu lembrar vocês de uma coisa: foi pelo poder de sua palavra que Ele criou céus e terra. E Ele disse que nos dias de Noé faria juízo, e Ele fez juízo porque as águas cobriram a terra. E vocês agora estão dizendo que Ele não vai vir? Ele vai vir. E digo mais, Ele vai fazer juízo de novo, porque a terra será abalada, a terra será destruída. Mas para nós que recebemos uma fé valiosa, não aguardamos a destruição, aguardamos novos céus e nova terra. Aguardamos novos céus e nova terra. Ele vai chegando ao final do capítulo. E visto que chegará o dia do Senhor, e Pedro diz que ele virá como um ladrão. Visto que essa terra será abalada, a pergunta que é importante para mim e para você nessa noite é: que tipo de pessoa nós precisamos ser? Que tipo de igreja nós precisamos ser? Essa é uma parte da instrução de Pedro à igreja que estava aguardando o retorno de Cristo. E isso é tão importante, meus irmãos, porque a nossa crença sobre o fim dos tempos, ela precisa mudar o nosso estilo de vida. As nossas convicções escatológicas, elas precisam interferir no nosso modo de viver. Porque se assim não for, nós estamos negligenciando essa bendita esperança. Você crê que Jesus vai voltar? Amém? Você crê que Jesus vai voltar? A pergunta que nos cabe nessa noite, então: como você tem vivido a partir dessa certeza? Você tem dúvida? Não. Pastor, eu tenho certeza, é isso mesmo, Jesus vai voltar. Tem dia e tem hora marcada, Jesus vai voltar. Então, se Jesus vai voltar, como é que nós vamos viver? E como é que nós temos vivido a partir dessa convicção? Porque ela deve ser a baliza do nosso coração. Se viveremos eternamente com Cristo, então faz sentido nós ajuntarmos tesouros nos céus e não na terra. Se viveremos eternamente com Cristo, então faz sentido gastar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Se viveremos eternamente com Cristo, então as renúncias fazem sentido, a devoção faz sentido, a entrega faz sentido, o compromisso faz sentido, criar memoriais de oferta e dízimo fazem sentido. Porque se Ele vai voltar, a gente vai um dia olhar nos olhos dele.
E isso precisa nos trazer temor. Um temor que muda a maneira que estamos vivendo hoje. Se eu e você, meu irmão, temos convicção, certeza da volta de Cristo, então precisa ter alguma diferença entre a maneira que vivemos e a maneira que os ímpios vivem. Porque para eles, o que vale é essa vida. É correr o máximo que pode. É ajuntar o máximo que pode. É guardar o máximo que pode. Sem nenhuma esperança do amanhã. Mas se eu e você cremos em novos céus e nova terra, se eu e você cremos que podemos guardar então um depósito na eternidade, que tipo de vida temos vivido? Eu ajuntei milhões e guardei milhões, mas é que tudo vai ser destruído. Eu conquistei muitas coisas, mas é que tudo vai ser destruído. Eu fiz muitas coisas, mas é que tudo vai passar. Mas existe uma vida além desta vida, além deste tempo presente nos aguardando. Foi Ele mesmo quem nos prometeu em João capítulo de número 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito: ei filhinhos, eu voltarei, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar. E se nós vamos morar lá na Nova Jerusalém, meu irmão, que tipo de tesouro estamos ajuntando aqui? Qual é o nosso cofre? Será que o nosso cofre terreno é maior que o nosso cofre celestial? Não faz sentido. É isso que Pedro está dizendo para a igreja. Vocês têm certeza de que Ele vai voltar? Temos. Então que tipo de vida temos que viver? Qual é o comportamento daqueles que são amigos do noivo? E eu queria trabalhar com vocês 4 ideias que Pedro vai compartilhar com a igreja. Tudo será destruído, certamente Ele voltará. Então que tipo de pessoa eu preciso ser? Em primeiro lugar, Pedro vai dizer: nós precisamos viver como santos, ou dependendo da tradução, precisamos viver em santo procedimento e em piedade. A palavra santidade e piedade, elas trazem a ideia de alguém que foi separado ao Senhor. A palavra santidade não tem conotação de perfeição. A palavra santidade traz a ideia de algo que foi separado de um uso comum, de um uso natural, de um uso corriqueiro, para ser consagrado, dedicado e exclusivo ao Senhor. Pedro está dizendo para vocês que creem que Ele voltará, vocês precisam viver em santo procedimento. Vocês precisam ter um estilo de vida totalmente dedicado ao Senhor. Meu irmão, até que Ele venha, nós precisamos nos santificar. Até que Ele venha, nós precisamos lavar nossas roupas no sangue do Cordeiro. Até que Ele venha, eu e você precisamos priorizar o nosso relacionamento com Jesus. Até que Ele venha, esse é o estilo de vida daqueles que creem que Jesus voltará. Priorizar um relacionamento com Cristo Jesus. Em segundo lugar, como é que nós devemos viver? Aguardando
e apressando o dia do Senhor. Sabe o que essa expressão aguardando significa? É alguém ansioso, é alguém angustiado, sabe? É alguém assim, afoito, acelerado, que está desejoso. Essa expressão aguardando lembra um noivo que está no altar. Já viu os convidados chegando, já viu os padrinhos chegando. Um já cumprimentou, outro cumprimentou, mas o coração dele está acelerado para ver a noiva. Faz um dia, faz 2 dias, faz 3 dias, uma semana que ele não vê a noiva. E começa aquela marcha nupcial. Os convidados levantam e ele está suando frio. Ele não vê a hora de olhar nos olhos da noiva e saber que ela será sua para sempre. Quando Pedro diz aguardando e apressando o dia do Senhor, é como aquela criança, a Luísa postou esses dias, a Bebel lá na porta, no vidro de casa: mamãe, cadê o papai? Está trabalhando, mas que horas ele chega que eu quero brincar com o papai? E a criança fica ali no vidro: cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? E ela fica ali ansiando, desejoso, e o tempo passa. Mamãe, o papai já chegou? Não, filha, passou 10 minutos, o pai só chega às 7. E passa 5 minutos, o pai já chegou. Cadê o pai? Liga pro pai, liga pro pai. Esse é o comportamento da igreja que acredita que Jesus vai voltar. Eu estou ansioso, cadê Jesus? Cadê Jesus? Tomara que chegue logo o tempo, cadê ele? Será que ele vem hoje? Será que ele vem amanhã? Será que ele vem ano que vem? Será que ele vem daqui a 10 anos? Cadê meu noivo? Cadê meu noivo? Cadê meu amigo? Cadê meu Deus? Cadê? Esse é o coração da igreja que espera Jesus. Ele diz aguardando e apressando. Meu irmão, e essa é uma expressão interessante: apressando o dia do Senhor. Será que eu e você temos condições de apressar, no sentido de mudar o calendário de Deus? É óbvio que não. É óbvio que não. O despertador do Senhor já está agendado, a data já está marcada. O que é então que Pedro está dizendo sobre apressar o dia do Senhor? Apressar o dia do Senhor revela um comportamento daqueles que são amigos de Jesus. É aqueles que têm um coração apaixonado. Alguns teólogos também traduzem essa expressão apressando como sendo zeloso pela vinda. Sabe o que é apressar o dia do Senhor? É ter um coração pronto para o dia do Senhor. Apressar a volta do Senhor é ser zeloso pela volta do Senhor. Porque nós vamos continuar, e Pedro vai dizer à igreja que o Senhor vai nos encontrar. Uau, essa é uma outra expressão que me causa temor. Ele vai me encontrar. Ele vai me encontrar, não importa onde eu esteja. Ele vai me encontrar. E a pergunta é: como ele vai me encontrar? Em terceiro lugar, Pedro diz: sejam encontrados em paz. Sabe que quando nós cremos em Cristo, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, nós agora temos paz com Deus. Antes, inimigos de Deus, filhos da ira, destinados ao inferno. Mas agora que cremos em Cristo, agora que depositamos a nossa fé em Cristo, a Bíblia diz que o nosso estado mudou. De inimigos passamos para amigos. De guerra agora temos paz com Deus. É como se chegássemos diante de Deus em sua santa ira
injusta ira. Só que nós chegássemos na presença dele de mãos dadas com Jesus. Isso é estar em paz com Deus. E ele olha para a gente e fala: tu é amigo do meu filho? Eu sou amigo do seu filho, Senhor. Eu amo seu filho. Eu amo o que ele fez por mim na cruz. Eu o adoro, ele é o meu Senhor e Salvador. Aí Deus diz: então estamos em paz. Cessou a guerra. Pedro vai dizer que ele encontre vocês em paz. Meu irmão, terrível dia será para cada um de nós, se o Senhor voltar e nos encontrar em guerra com ele, brigando com ele, vivendo uma vida irresponsável, pecaminosa, entregue aos nossos prazeres. Que dia terrível será para aqueles que estão em guerra com Deus. E Pedro está dizendo: sabe por que ele ainda não voltou? Não é porque ele demorou, é porque ele é misericordioso, desejando que todos se arrependam. Meu irmão, se Jesus voltou, não, né? Estamos aqui. Faça as pazes com Deus. Faça as pazes com Deus. Não continue vivendo em guerra com Deus, não. Reconcilie o seu coração com Deus. Alinhe o seu coração com o coração de Deus. Se você tem vivido como um amigo do mundo, desfaça essa amizade hoje. Saia dessa guerra com Deus. Fique em paz com Deus. Ame o Filho. Louve o Filho, adore o Filho, reverencie a cruz, reverencie o sacrifício, viva uma vida santa, viva uma vida piedosa. Ei, meu irmão, abandone esse pecado, abandone essa iniquidade, fique em paz com Deus, Ele voltará, fique em paz com Deus. E por fim, Pedro diz que vocês sejam encontrados por Ele sem mácula e irrepreensíveis. Sem mácula nos traz aquela ideia do sacrifício do Antigo Testamento. Quando o Senhor estabeleceu o sacrifício e disse: olha, sacrifício sem mácula, sem mancha. O sacrifício tem que ser perfeito. Irrepreensível é um indivíduo sem culpa. É o indivíduo que está buscando a Deus e agradar a Deus e ser fiel a Deus. Ou seja, sem mácula e irrepreensíveis. Com certeza, meu irmão, aponta para aquelas pessoas que estão aliançadas com o Cordeiro perfeito. Sem mácula e irrepreensíveis aponta para aquelas pessoas que estão em um casamento sério com Jesus. Sem mácula e irrepreensíveis aponta para as pessoas que dia após dia estão lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sem mácula e irrepreensíveis são aqueles que estão valorizando a cruz e a entrega de Jesus. Temos absoluta certeza de que Ele virá. Temos plena convicção de que o nosso Deus virá. E que esse dia, meu irmão, será tanto um dia de alegria, de festa, como também um dia de lamento e de choro. Pedro percebe essa igreja talvez um pouco abalada sobre a sua convicção de que Cristo voltará.
E justamente por esses homens perversos, justamente por esses falsos mestres viverem uma vida de graça barata, viverem uma vida sem se preocupar com a volta de Jesus, é que Pedro está dizendo para essa igreja: gente, se lembrem, pela sua palavra Ele criou céus e terra, e no mundo antigo Ele disse que viria juízo, e Ele fez juízo nos dias de Noé. Do mesmo jeito chegará o grande, temível, terrível dia do Senhor. Nesse dia haverá separação de bodes e ovelhas. Nesse dia haverá separação de joio e trigo. Nesse dia haverá separação dos que não são para os que são. Que tipo de pessoa eu e você devemos ser até que Ele venha? Que tipo de igreja nós precisamos ser até que o Senhor venha? Sem mancha, sem mácula, em paz com Deus, aguardando e apressando o dia do Senhor, em santo procedimento e piedade. Eu estava ali na hora do louvor, falando com Deus, aquela presença maravilhosa, e eu disse, sentindo aquele gozo do Espírito, e eu dizendo ao Senhor: ô Senhor, quando voltar me encontre assim. Me encontre queimando, me encontre fervendo. Ah, Pai, quando o Senhor voltar, me encontre ainda apaixonado. Me encontre de aliança no dedo, dizendo: Tu és o meu Senhor e Rei. Me encontre quebrando os ídolos, desfazendo os altares, abandonando o mundo. Me encontre em santo procedimento. Me encontre com o coração apaixonado. Se possível, me encontre de joelhos, chorando, clamando, adorando, louvando, servindo, renunciando. Nos encontre mostrando que que o nosso Deus não é mamão. Ah, Senhor, quando o Senhor voltar, nos encontre vendo que o nosso Deus não era o dinheiro, não era esse mundo, não eram as riquezas, mas que foi sempre o Senhor. Pai, quando o Senhor voltar, que continue sendo o nosso primeiro e último noivo, o nosso primeiro e último Senhor, o nosso primeiro e último Deus. Nos encontre em piedade. Se coloque de pé, você que pode. Esse é um momento de autoanálise. É um momento de pensarmos em que tipo de cristão estamos sendo. E meus irmãos, nós precisamos ser tomados de temor. O pastor Juliano fez menção aqui daquela mulher que entregou poucas moedinhas. E sabe o que é lindo nessa história? É que ninguém viu essa mulher. Ninguém viu ela. Ninguém viu a oferta dela. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus está observando tudo, todos. E Ele chama os apóstolos e diz: ei, psiu. Observem aquela mulher.
Eu digo para vocês que ninguém ofertou mais do que ela. Sabe por que isso? Porque o Deus que servimos conhece o nosso coração, intenções, paixões, amores. Não tem pastor que vai entrar nos portões celestiais com cartão de pastor. Tá aqui, Senhor, minha carteirinha, tô dentro, né? Não, claro que não. Tá dentro pela fidelidade, tá dentro pela obediência. Ei, Senhor, tô dentro porque expulsei demônios. Não. Os que estão dentro são os amigos de Deus. Por isso hoje é uma noite de autorreflexão. Reflexão essa que nós não podemos fazer por nós mesmos, apenas pela pessoa do Espírito Santo. Fale com Deus nesse momento. Peça ao Senhor: Senhor, eu acredito piamente, sem sombra de dúvida, que o Senhor voltará. Mas me ajude nessa noite a refletir sobre que tipo de vida, que estilo de vida eu tenho vivido até que o Senhor venha. Minhas lamparinas estão acesas. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você.
Aleluia. Glória a Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma notícia de um grupo de jovens que havia se envolvido num acidente bem grave aqui em Santa Catarina. E tinha muitos feridos e tinha muitos desnorteados. A maioria deles estava drogada, a maioria deles estava embriagada. E quando chamaram a polícia e os bombeiros, muitos deles fugiram, abandonaram os carros, abandonaram as suas coisas e foram embora, porque estavam com medo da polícia. Sabe, eu já tive medo da volta de Jesus. Eu lembro que quando eu era pequeno, tinha 9, 10 anos, o pessoal do mais antigo vai lembrar, tinha um LP chamado A Última Trombeta. E eu lembro que quando a mãe ouvia aquela última trombeta lá, contava como se Jesus tivesse voltado, as pessoas tivessem sumido. Eu ficava 3, 4 noites sem dormir, porque eu era como aqueles jovens que tinham medo da polícia, porque tinham feito coisas erradas. Mas sabe o que me chamou a atenção nessa história? É que uma menina que estava ali envolvida, que também tinha feito coisas erradas, ela permaneceu. E foi a pessoa que entrevistaram, e ela ao perguntar: por que você não fugiu? Sabe o que ela respondeu? Porque meu pai é policial, e a minha esperança é que no meio desse caos ele pudesse vir me resgatar. Sabe, queridos, é o nosso pai que vai voltar. Eu e você podemos ter feito coisas erradas, fazemos, se bobear todos os dias, mas é o pai que está voltando. Ele disciplina, mas ele ama acima de tudo. Você foi chamado para viver uma vida extraordinária, uma vida de herdeiro, uma vida de filho de Deus, de amigo de Jesus. Eu e você não fomos chamados para vivermos uma vida só preocupado com os boletos dessa terra, só preocupados com as desilusões, com os relacionamentos desse mundo. Eu e você fomos chamados por Deus para liderar esse povo a conhecer quem de verdade é o nosso Pai. E Ele veio para resgatar, e Ele veio para curar, e Ele veio para cuidar, e Ele veio para amar, e Ele veio para te dar propósito. Se você está brigado com Deus, hoje é dia de fazer as pazes com Ele. E se você já é amigo de Deus, hoje é dia de se alegrar. Querido Deus, nós somos teus, e nós precisamos de Ti, e o que nós pedimos é a Tua graça sobre nós. Move, Pai, o que é necessário, transforma o que é preciso, e que nós possamos, ó Pai, cantar alegremente: Maranata, ora vem, vem, Senhor, porque nós estamos com saudade de Ti. Nós estamos com saudade de um relacionamento, Deus, ainda mais íntimo. Nós queremos apressar, Deus, apressar, como um pai que está esperando, como uma mãe que está esperando o seu filho nascer, e com o desejo
e com a vontade e a expectativa de quem espera, de quem aguarda, de quem apressa para estar junto. Eu abençoo a tua igreja, Pai. Eu declaro a tua igreja, Senhor, nessa expectativa de um amor verdadeiro, de uma vida verdadeira, de um conhecimento verdadeiro de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos falar Maranata juntos, gente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 1, 2, 3. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. O Senhor merece uma salva de palmas, amém? Amém, é para o Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Tem uns recadinhos da semana. Pode colocar na tela os nossos recados da semana. E enquanto coloca na tela, pastora, eu quero chamar a senhora aqui, para nós falarmos um pouquinho sobre dia 20, que vai ter uma programação muito, muito, muito especial. É um bebê nascendo. Amém? Boa noite, queridos. Louvamos a Jesus, né, por esse evento que nós vamos fazer dia 20. Apresentar a criança, né, o livro Rainha Ovelha para a comunidade. Nós vamos fazer o lançamento no sábado às 16 horas e no dia 26 eu vou fazer lá na comunidade em São Paulo com a liderança lá, né, enfim. Então a gente quer dar a honra primeiro aqui para casa, né, para abrir aqui primeiro e depois levar para lá. Então dia 20 às 16 horas eu vou colocar uma enquete no grupo para você colocar lá se você vem, porque a gente quer preparar, né, um chazinho, uma bolachinha para a gente comer junto aqui no final e ter uma comunhão. Tá? Então, venha. E venha com expectativa, porque a gente vai contar como que é, o que Jesus fala lá. E lá no livro tem como fazer parte da família de Jesus. Então, também é o livro que você pode abençoar pessoas que ainda não conhecem Jesus, porque tem a oração da confissão lá também. Tá? Então, assim, além de todas as instruções bíblicas, também tem a oportunidade de nós ganharmos pessoas para Jesus. Então, venha prestigiar com a gente e vamos louvar Jesus juntos por esse presente do céu. Amém? Gente, tem o QR Code ali, ó, para entrar no grupo de WhatsApp da Rainha Ovelha. Lá tem várias informações, várias dicas que a pastora coloca lá para nós. E é muito bom, tá? É sempre bom porque a gente vai crescendo em unidade, né? Crescendo como família de Jesus. Amém? Então, não esquece, dia 20 às 16 horas, aqui na igreja, vai ser apresentado, então, o bebê Rainha Ovelha. Amém? E que vai crescer e vai se multiplicar e vai ser, em nome de Jesus, vai ser frutífero para a glória do Senhor. Amém? Queridos, programação da semana, então, segunda-feira, Escola Teológica. Nós estamos na metade de um módulo, então não tem como entrar agora, mas fica ligadinho que nos próximos dias vai ter um novo módulo. Daí você que quiser fazer parte, pode entrar também. Então, às 19h30. Quarta-feira nós temos o GA às 19 horas, casa de oração às 20 horas. Na segunda também tem oração às 20 horas, 20, né, Jaque? Às 20 horas.
tá? Na quinta-feira nós temos o The Way Adolescentes, adolescentes de 12 a 16 anos. Tem um momento especial para eles também. No sábado tem o The Way Jovens. The Way Jovem às 19 horas. E no domingo nós temos o culto da família, somente às 19 horas. Os meses agora que é mais friozinho, a gente está fazendo culto somente à noite. E de segunda a sexta nós temos GC nas casas, que são os grupos de crescimento, grupos de comunhão, onde nós estudamos um pouquinho mais da palavra do Senhor e onde nós nos conhecemos de verdade. Amém? Queridos, como o pastor falou, então nós temos hoje caldo, tá? A maca ficou para o dia 27/6. Então você ainda tem oportunidade de doar a roupa que você não usa mais, que está em boas condições, alimento também, eles estão arrecadando, tem famílias carentes que precisam, e nós como família de Jesus vamos estar abençoando outras famílias também, tá bom? Então a maca vai ser dia 27 e todo o valor hoje do caldo vai ser revertido para a maca. E também sobrou, não vou dizer sobrou porque daí fica meio, né? Mas nós temos também os docinhos que foram entregues lá para o jantar. Quem foi no jantar dos namorados aí? Foi bênção? Foi. Então vocês comeram lá sobremesa os docinhos, e aqui a gente tem também docinhos hoje para vender. Tanto o caldo quanto o docinho é R$10, tá? Um docinho lá grandão, assim, coisa mais boa, bem bom, tá bom? Eu acho que é isso, né? É isso? Tem mais alguma coisa hoje? O que tem hoje? Hoje é dia dos pastores. Amém. Então eu quero convidar os pastores para vir aqui com suas respectivas esposas pastoras, né? Venham. A Taizinha hoje a gente sabe que ela está um pouquinho tá com o bebê pequeno, então não tem como vir, né? Quero convidar o conselho para estar aqui também. Vamos entregar uma lembrança para as meninas, para as mulheres. Amém? E eu quero fazer... Aê, Leno, muito bem, gostei. Queridos, e eu quero fazer um desafio com a gente, tá? Como igreja. Nós vamos estar nessa semana arrecadando uma oferta especial para os nossos pastores. Tem o QR Code, tem o Pix da igreja, tudo que você for ofertar, coloca lá, oferta pastores. No domingo que vem nós queremos fazer uma entrega desses valores para os pastores. Porque assim, eu quero ler uma mensagem para vocês. Amém? Deixa eu achá-la aqui. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Isso está lá em 1 Timóteo 5,17. Que Deus fortaleça e recompense os pastores que dedicam suas vidas a ensinar, orientar e edificar a igreja com fidelidade, amor e compromisso com a palavra. Se tem uma coisa que eu posso dizer, é que a nossa igreja ela é cristocêntrica, que Cristo é o centro desse lugar. Pastores, a vida de vocês é um testemunho vivo do amor e da fidelidade de Deus. A cada dia, sua dedicação e seu compromisso com a palavra edificam e fortalecem aqueles que o cercam. Que o Senhor, nós não podemos, mas que o Senhor renovem as suas forças e lhe concedam sabedoria e graça para continuar essa missão abençoada. Que Ele, o Senhor, esteja sempre ao seu lado, guiando os seus passos e multiplicando as bênçãos sobre sua vida e ministério. O papel de vocês, enquanto pastores, é essencial para a igreja e para todos nós. Que Deus os proteja e fortaleça e abençoe. Celebramos a vida de vocês e o ministério de vocês em amor. Amém?
E obrigada, muito obrigada por ensinar, por guiar, por dar aquele puxãozinho de orelha às vezes não, quando é necessário. E pela dedicação de cada um de vocês, para todos nós. Amém? Vamos nos colocar de pé? Julie, quero pedir para você, se você pode fazer essa oração agora para os pastores. Amém? Amém. Então estenda suas mãos para cá. Vamos estar orando pelos nossos pastores. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor levantou homens íntegros, ó Pai, homens apaixonados pelo Senhor. Agradecemos também, ó Pai, pelas suas esposas, nossas pastoras, Senhor, porque elas têm, ó Pai, um coração voltado ao Senhor. Pai, nós somos gratos, Senhor, porque nós temos pastores, ó Pai, abençoados, ó Pai. Porque nós temos, ó Pai, pastores tementes ao Senhor. Porque nós temos, ó Pai, pastores segundo o seu coração, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos em favor da vida deles, em favor, ó Pai, da família deles, Senhor. Em favor, ó Pai, da vida material deles, Senhor. E Pai, que tudo que de melhor que o Senhor tem para toda essa igreja, Senhor, que primeiro alcance a vida deles, Senhor. Porque a bênção, Senhor, ela vem de cima e vai escorrendo, ó Pai. E Pai, nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom conosco e o Senhor, ó Pai, faz o impossível e o sobrenatural acontecer. Pai, nós pedimos bênçãos espirituais, dons, ó Pai, e ousadia para os nossos pastores, Senhor. Que eles possam, ó Pai, desenvolver, ó Pai, esse grande chamado que o Senhor entregou na mão deles, Senhor. Pai, dê unção de alegria e prospere ele em todas as áreas, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, e o desafio está lançado. Você que sente no seu coração uma direção do Espírito Santo de estar entregando uma oferta para os pastores, pode fazer direto com eles, pode fazer no Pix da igreja, só coloca lá que é a oferta para os pastores que a gente vai estar destinando exclusivamente para eles. Já eles podem sentar ou eles ficam aqui? Eles podem subir aqui do lado do Eric. Pastores, por favor, subam ali do ladinho do Eric, que agora as crianças têm uma homenagem para vocês. Eles não podiam ficar sem, né? Igreja, pode sentar. Oi, pastores, tudo bem? Oi, igreja. A gente se virou agora porque a homenagem é para eles, tá bem? Então, hoje, pastores, é uma homenagem um pouquinho diferente do que o tradicional. Geralmente a gente canta, a gente dança, a gente pula aqui na frente, né? Mas hoje a gente quer falar algo que vem do fundo do nosso coração como ministério para vocês. E a gente também vai entregar algo bem valioso que as crianças fizeram para cada um de vocês, inclusive para a pastora Thaís, tá? Então, a gente quer também levar o nosso amor para ela, que está em casa com o bebezinho, tá bom? Então, as crianças vão ler e as crianças vão entregar. Então, talvez haja um pouquinho de tumulto, mas tudo certo. Hoje queremos homenagear alguém muito importante para nossa igreja. As medalhas normalmente são entregues para pessoas que se dedicam, que vencem desafios e que fazem diferença na vida dos outros. E hoje cada medalha representa uma qualidade que vamos no nosso pastor. A Bíblia nos ensina em Hebreus 13:7. Lembre dos seus líderes que ensinam a palavra de Deus a vocês. Nosso pastor merece honra, carinho e gratidão pelo cuidado, pelas orações e por nos ensinar a amar Jesus. Receba cada medalha que representam
tudo o que desejam entregar a você neste dia. Então, a primeira medalha é a medalha do amor. Esta medalha representa o amor. Obrigado por cuidar da igreja com carinho, paciência e dedicação. Nós sentimos o amor de Jesus através da sua vida. A segunda medalha é a medalha da oração. Sabemos que você ora pela igreja, pelas famílias e pelas crianças. Obrigada por nos ensinar a confiar em Deus em todos os momentos. A terceira medalha é a medalha da sabedoria. Fala aonde? Através das suas palavras, aprendemos mais sobre Deus. Obrigada por ensinar a Bíblia e nos mostrar o caminho certo. A quarta medalha é a medalha da coragem. Ser pastor não é fácil, mas Deus te fortalece todos os dias para continuar firme cuidando da igreja. Obrigado pela sua coragem e dedicação. A quinta medalha é a medalha da fidelidade. Obrigado por permanecer fiel ao chamado de Deus. Sua vida inspira muitas pessoas a seguirem Jesus com sinceridade. Então, a sexta medalha é a medalha da honra. Hoje queremos dizer muito obrigado. Nós honramos sua vida, seu ministério e tudo o que você faz pelo reino de Deus. E por último, pastores. Nenhuma medalha consegue representar totalmente o valor da sua missão. Mas hoje, através dessas crianças, queremos dizer que sua dedicação tem marcado vidas e conduzido pessoas para mais perto de Jesus. Que Deus continue fortalecendo vocês, renovando e abençoando sua vida todos os dias. Com amor, Ministério Infantil. Tem mais. A gente fez uma cartinha. Então, são 6 pastores, né? Então, eu não sei como, se vocês querem finalizar e eles vão entregando, porque é bastante cartinha. Pessoal, bênção demais, obrigado.
Muito legal. Eu estava torcendo para ter uma de noção para dar para a Andréia, mas não teve. Vamos nos colocar em pé, orar e já encerrando. Depois temos o caldo, vamos tomar um café, não saia em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão poderosa do Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.